Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Pode Rir. Não é um podcast de humor, mas de histórias reais sobre a comédia rotineira de uma maneira dinâmica e divertida. Tudo o que fazemos aqui é projetado para te inspirar e para tornar o seu dia a dia mais alegre. Mediarão este podcast eu, Jacaré de Praia, que na verdade me chamo Evandro Ribeiro, a ME, que de fato é a Maria Eugênia Miller Garcia, e ele, o Danilo Lamarca, nosso produtor convidado. O Pode Rir tem os patrocínios de Qualidade em Quadrinhos, Juntos pela Qualidade, True Hotéis, Hospitalidade de Verdade e da AGQ Brasil, a qualidade que sua empresa merece. Fique conosco e se divirta com as histórias de Guga Stocco, o guru das tendências, pois ele é um dos poucos que entende e ensina como fazer negócio no mundo digital e nos dará insights sobre o futuro pós-pandemia, o que irá permanecer e o que vai mudar nos próximos anos. Agora é com você, Jacaré. Olá, meus queridos lindos, muito bom gravar aqui em São Paulo, terra da garoa e com um clima bem agradável. Um salve a você que nos escuta. Saiba que a evolução pessoal e profissional é diária. Por falar em evolução, ME, você se lembra deste som? Claro. Se eu não me engano, da década de 90. Era da internet, é isso? É, o modem discado, né? A gente fazia Isso. conexões. Então, desde 2005, né? A conexão discada perdeu espaço para a banda larga. Por falar em internet, acabei de me lembrar de um post que a minha amiga ME fez no Instagram. Ela tem um restaurante. Eu sou sempre motivo, né? Ela tem um restaurante. Ao usar um template que ela pegou na internet para um festival de caldos que ela iria promover, ela inseriu uma bela foto com 4 panelas, com caldos diferentes. Até a fumacinha da panela tinha nas fotos. Porém, esqueceu de trocar o texto e ficou com o telefone dela e o nome: José, Serviços de Eletricista Encanador. Maria Eugênia, você fez isso? Pois é, eu uso o Canva. Só que ninguém viu isso, que isso estava muito pequenininho. É só você que não tinha nada para fazer no dia, aumentou a foto e viu. Bom, eu vivo num mundo globalizado e sou uma pessoa assim também que ajuda muito próximo. Então eu fiz uma propaganda para o meu negócio e para o eletricista. Você foi terceirizar o serviço? Tá vendo? Não quis contratar um profissional? É isso, né? ME, por favor, apresente o nosso convidado. Guga Stocco, especialista em criação de negócios e transformação com mais de 20 anos, atuando em diversos segmentos. Palestrante com tendências à inovação, com centenas de palestras no Brasil, Latam, Canadá, Estados Unidos, Dinamarca e Reino Unido. Seja muito bem-vindo, Guga. Olá, pessoal. Muito bom chegar aqui para conversar com vocês. Guga, vamos lá. A inteligência artificial, ela teve o seu surgimento, digamos assim, em 1956? Isso. A inteligência artificial, por incrível que pareça, ela é mais antiga que a gente imagina, né? Eu não imaginava. Ela começou lá atrás. Só que o que acontece? Quando você não tem muito histórico de informações para fazer ela funcionar, ela não funciona direito. Então ela foi descoberta, né? Quer dizer, os algoritmos de inteligência artificial lá atrás, só que ele não resolvia nenhum problema na época. Tá. E qual que era o objetivo dessa época? Vou te fazer 2 perguntas. Qual que era o objetivo dessa época? E você já nasceu numa geração de inteligência artificial. O que despertou você para esse campo? Na sua infância, jogos eletrônicos, enfim, o que despertou? E qual que era o objetivo dela nessa época, quando ela foi criada? Com qual intenção? Tá, muito legal. Que na verdade é o seguinte, eu sempre fui um jovem que nunca soube o que quis. Não soube o que quis por quê? Porque eu era muito curioso. Então eu queria curiosidade de tudo, eu queria saber como funcionava tudo.
Então eu ganhava molequinho, eu ganhava um carro, eu desmontava o carro, né, para ver o que tinha dentro. Né? Depois eu queria fazer uma expedição na mata, porque podia que lá na mata tivesse descido um OVNI, né, um disco voador. Ou eu queria aprender um esporte. Então eu estava sempre querendo aprender. E quando você está querendo sempre aprender e você é curioso, o que acontece? Uma característica muito interessante, porque você começa a não só aprender as coisas, mas começar a se relacionar coisas diferentes. Né? Então, aquilo que você aprendeu desmontando o carrinho, com aquele kit de química que você fez, com aquela enciclopédia que você leu e com aquele esporte que você conversou com uma série de amigos. Né? Então, eu nunca tive exatamente o que eu gostaria de ser, né? Mas sempre fui muito curioso. E isso foi ruim para mim na escola, né? Então, imagina na escola falando, e aí, qual vai ser a sua profissão? Né? Fala, putz, eu queria ser cientista, arqueólogo, astronauta, né? Jogador de futebol, era complicado. Ou seja, o mundo tem uma diversidade de coisas que te atraía. Exato. Seria isso? Aí eu percebo uma coisa, né? Aí um pouco mais velho, quando eu comecei a trabalhar em empresa, as pessoas falavam assim, puxa, o Google é complicado. Você faz um quadrado, ele pula para fora do quadrado. Então não faz um quadrado, senão ele pula, né? Ele olha o quadrado e pula. Então eu sempre estive olhando um pouco para frente. Aquela coisa que meio repetitiva, igual que você fazia, sempre me entediou muito. Então eu estou sempre tentando ou ver coisas diferentes, ou sempre olhando um pouco para frente. Aí foi natural que, poxa, eu acabasse sendo um especialista em inovação, mesmo sem querer, né? Então, quer dizer, o que vem de novo que está por aí? Então, como que você pesquisa o novo, entende o novo? E aí, dentre as tecnologias todas, óbvio que a inteligência artificial ela é extremamente fascinante, mas dentro de uma série de outras tecnologias muito interessantes que tem por aí também. E o que te despertou, o que te chamou a atenção? O que te, além da sua curiosidade, o que mais foi aquele momento ali, foi aquele insight, assim, não, é isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. E o que você fez? Então, é que assim, é difícil achar o que eu fiz, porque eu fiz tanta coisa. Né? Então, isso é importante para todo mundo entender, porque às vezes as pessoas falam, nossa, eu não sei o que eu quero. Né? Então, isso é um ponto positivo. Às vezes também você não sabe o que você quer, que você está em exploração. Né? E naquela época, a gente era muito cobrado, né? Para saber o que você quer. Você começa muito novo também, muito né? novo. É só imaginar na escola que eu tinha que decidir se eu ia fazer humanas, exatas ou biológicas. E eu falei, caramba, eu não sei. Eu fiz os 3. Eu fiz humanas, exatas, biológicas e unificado, porque eu bombei um ano. Então, eu experimentei todos. Né? Eu falei, deixa eu ver o que eu quero aqui. Porque eu não sabia o que eu queria. Né? E se você parar para pensar, não faz sentido nenhum isso. Né? Nenhum. O conhecimento hoje ele é tão multidisciplinar. Se você quer resolver um problema, você precisa da multidisciplinaridade. Então, quando você pega para uma pessoa, um jovem de 15 anos e fala para ele, olha, você vai ter que escolher um lado ou outro, você já está matando aquele jovem. Você tem aquela época do curso técnico, depois vestibular. Eu fiz vestibular com 17 anos de idade também, muito nova, não sabia o que eu queria. E também o meu científico, na época chamava científico, você tinha que optar por um curso técnico, que é onde já te incentivava nisso aí, humanas, exatas. E você sempre ficava na deficiência no ponto, né? Se você ia para o lado da humanas, a exata ficava deficiente, né? E você sabe por que é isso? Porque o ensino, ele estava errado. Por quê? Pensa assim, você está um jovem, aí você entra na escola, você faz lá matemática, 45 minutos, depois vai fazer aula de português, depois faz geografia. Aí sai pro recreio, aí você volta, faz lá história e etc. Pergunta que eu faço, o que você aprendeu em matemática tem a ver com o que você aprendeu com português, que tem a ver com o que você aprendeu em história? Nada. Nada. Então, se eu tive uma dificuldade para aprender matemática, que talvez eu precisasse insistir um pouco mais, ou precisava de um professor com uma metodologia melhor, mas eu tive um professor muito bom de história, contou uma história legal e eu gostei, e eu fui melhor em história do que matemática, o que vão falar para mim? Ah, tua tendência é humanas. Não, mas eu poderia ter ido na matemática, mas não deu tempo. Né? Já colocaram na minha cabeça que minha tendência é humanas e, na verdade, é porque eu não aprendi. Esse é um ponto. E quando você pega a educação hoje, como que ela tinha que ser? Então, você imagina um jovem que está lá e ele tem que fazer um projeto. Vamos supor, um jogo. Se eu tenho que fazer um jogo, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer a história do jogo, eu tenho que desenhar os caracteres do jogo, eu tenho que fazer a programação do jogo, né? Eu tenho que pensar na história do jogo. Então, é multidisciplinar. Então, imagina que se na escola, ao invés de eu aprender as matérias separadas, eu tivesse que aprender o quê? Um projeto, onde eu ia usar tudo que eu aprendi no português, eu ia usar naquilo que eu aprendi na matemática, eu ia usar. Aí eu queria ver se no final da história você ia falar se é humanas, exatas ou biológicas. O cara ia falar, não, eu quero fazer esse projeto. Eu quero aprender de tudo. Ou seja, na verdade, a gente aprende muita coisa inútil, né? E aprende da forma errada.
Quer dizer, posso falar para você, para quem está ouvindo, quem aqui teve que decorar a tabuada? Você teve que decorar a tabuada, você não aprendeu matemática. Porque a lógica, quando você começa a lógica da coisa toda, você não aprendeu. É que nem se eu fizesse o seguinte, vou te ensinar inglês. Ao invés de te ensinar inglês, eu falo, olha, decora essas frases todas aqui. E aí você decorou 1000 frases. Aí você combina essas frases e começa a falar. Você nunca vai falar bem inglês. Né? É assim que a gente aprende matemática. Então, por isso que a gente tem uma base de matemática tão ruim no Brasil. E a tecnologia, ela é a favor, né? Ela veio a favor. Ela veio favorecer, não é a favor, né? Ela veio favorecer isso aí. Então, a tecnologia é uma ferramenta. Então, quando você sabe usar essa ferramenta, você tem o quê? Eu gosto de falar, você tem como se fossem superpoderes. Né? Então, imagina o cinto do Batman. Toda vez que você aprende uma ferramenta nova, ela te dá um poder novo. E você consegue fazer coisas novas. Então, se você aprende, por exemplo, a desenhar no computador, e sabe usar o Photoshop, etc., pô, você cria posts maravilhosos na tua rede social. Todo mundo vai te admirar. Se você aprende a programar e consegue construir sistemas legais, e consegue automatizar a tua vida, pô, sua vida vai ser muito mais fácil. Né? Então, conforme você quer fazer marketing, consegue usar as ferramentas, né, por exemplo, para mandar e-mail, enviar e-mail para todo mundo, ou fazer o marketing digital, coisa do gênero, você vai vender muito mais o seu negócio. Então, as tecnologias, elas vieram para quê? São ferramentas para te ajudar no seu trabalho. Então, o que vale não é o Photoshop, o que vale é o que você criou com aquela ferramenta. Ótimo. Ô Guga, você tem um leque enorme de formas de comunicar. Já vi que o oratório é uma delas, né? Entre palestras, livros, cursos e podcast, qual o que mais te dá prazer de fazer? Acho que o que eu mais gosto hoje é dar palestra, porque quando eu dou palestra ao vivo com todo mundo, porque a gente vê a reação das pessoas. Né? Então a gente está conversando, vê a reação, vê a cara deles, às vezes assustado, né? ou querendo fazer pergunta. Então é gostoso disso. Nem tá só, por exemplo, no podcast, eu gravo o podcast e depois você ouve a repercussão na internet, que é legal, mas ela vem depois, né? Ela não é naquele momento, aquela ação acontecendo na hora, né? Eu gosto de ver a ação acontecendo na hora. Como está sendo fazer palestras no meio da pandemia? Na pandemia. Porque eu já vi que você gosta desse lance do contato de estar vendo ali a pessoa presencial. Tá fazendo digital e tá tendo esse mesmo sentimento ou não? Você sente falta de ter a pessoa perto? Eu acho que assim, você sente falta sim, porque é legal você ter as pessoas junto e elas gostam, tá? E querem perguntar, então é muito mais gostoso tá presencial. Mas quantas palestras eu consigo fazer, por exemplo, presencial? Né? Então, muitas delas eu tinha que viajar, tinha que ir para o Canadá fazer uma palestra, tinha que ir para Copenhague, eu vou para o Rio de Janeiro, eu vou para BH. Você faz uma num dia. Eu tive dias aqui na pandemia que eu fiz 3 ou 4 num dia, né? E então você acaba atingindo um grupo maior de pessoas e um impacto muito maior. Então são coisas diferentes. Então eu encarei o quê? Eu não comparo uma ou outra, eu comparo como coisas diferentes. Eu acho que a gente tem que fazer no online e ganhar cada vez mais, ganhar um impacto nesse tipo de comunicação, mas o que dá prazer mesmo é estar no meio do povo. É uma habilidade, né? E a gente consegue aprender, assim, você dá cursos também. O que você sente? As pessoas nascem com esse dom, isso é um dom. Nasce ou você consegue adquirir ao longo da vida? Eu sempre fui muito tímido. Tanto é que na escola achava até que eu tinha um problema. Eu até falar com a minha mãe, que eu ficava lá quietinho tal, e sempre fui. E ainda sou. Né? Então, e nunca fiz um curso, né, disso. Então, com o tempo eu fui aprendendo fazendo. Então, na verdade, comecei dando aula porque queriam que eu desse aula. Não, vem aqui dar uma aula, que é legal você explicar aquela coisa, porque eu estava sempre curioso e tinha sempre uma novidade para contar. Então, óbvio que um dia eu falei, não, vem contar essa novidade aqui pra gente. Aí comecei mais para os amigos, né, uma brincadeira ali dentro da empresa, que foi indo, e hoje não é necessariamente uma profissão, porque eu faço por hobby, apesar que, obviamente, eu sou remunerado e etc., mas é um grande hobby, né, porque pega bastante tempo do meu tempo e não é onde eu ganho o meu dinheiro de verdade. Mas eu gosto de fazer isso. Então eu fui aprendendo com o tempo. Aprendi primeiro dando aula, depois de dando aula comecei a dar uma outra palestra e você vê a cara das pessoas tão felizes, né, te agradecendo tanto, que se deu uma luz e etc. Aquilo parece que te anima. Você fala, poxa, eu quero mais disso. É uma coisa que te vicia no sentido, eu quero mais isso para mim e quero levar isso mais para os outros. Né? Por isso que presencialmente é muito mais gostoso, porque você vê que impactou.
E se eu pegar esses anos todos, realmente tem muita gente que foi impactada e eu mudei a vida de muita gente, que hoje eles me agradecem. E quando eu recebo um agradecimento desse, eu falo, putz, dá aquele sentimento de missão cumprida, né? Parece, putz, ajudei mais uma pessoa, né, da forma que eu posso. E esse é o Guga das humanas? O Guga, o Guga é um cara que era para ser de exatas. Eu gosto do pensamento analítico, gosto de tecnologia, gosto de tudo. Mas me enganaram quando eu era criança. Mas eu imaginei que você está de frente com uma pessoa desse universo realmente da tecnologia, dos números. E tô vendo um Guga aqui extremamente humano, né? Bem engajado nesse. Eu fui enganado, né, ali, aí fui, e agora hoje eu tô nisso. Então eu tô aprendendo as exatas hoje. Depois, bem mais velho, com 45 anos de idade, eu tô aprendendo o que eu deveria ter aprendido com 15. Tá sendo uma delícia. Olha só. Você também escreve livros, você tem um livro que você fala de 2025, né? E aí, quando você fala de 2025, são tendências para 2025. Eu até te perguntei também, eu queria que você colocasse, você define a coisa um pouco em ciclos. O que é esse ciclo? Tá. Então, até antes de falar dos ciclos, né? Por que eu falo 2025? Então, vamos falar. Eu ia falar sobre futuro. Né? Então, quando a gente fala sobre futuro, você está acostumado a ver o quê? Aquela ficção científica, né? Aquela coisa caótica e etc. E eu sempre vejo o futuro de um lado positivo, porque a tecnologia ela traz um lado positivo muito grande, aliás, mais positivo que negativo, depende da forma como que você usa essa tecnologia. E toda vez que você fala de futuro, é sempre caótico. Eu falei, não pode ser caótico, esse é o primeiro ponto. E segundo, a coisa está tão rápida, está acontecendo tantas coisas, que eu falo, todo mundo fala que é mentira. Eu falo, entendi. Então todo mundo pensa que é caótico e o que está acontecendo hoje é mentira. Então eu tenho que falar de um futuro que todo mundo vai viver. Então foi o primeiro ponto. Né? E o segundo ponto, se eu te mostrar o que existe hoje, né, e que isso em 2025 vai estar disponível para todo mundo, né, e mostrar todas essas tecnologias e modelos de negócio, o que vai acontecer? Em 2025 vai parecer um mundo completamente diferente do que você conhece. Então se você não se preparar para ele, então é um grande problema, porque aí não vai dar tempo, né, de você se educar, não vai dar tempo da sua empresa se transformar, e aí tem um problema. Então, eu falo sobre o futuro, só que é um futuro que vai acontecer daqui a alguns anos. Pois é, tem como você falar um pouquinho pra gente? O que é esse futuro? Ele é baseado em alguns pilarezinhos. Quais são esses pilares? Não, eu vou dar um exemplo muito legal, tá? Então, se eu pegar aqui para todo mundo e falar, como que é a cidade do futuro? Todo mundo imagina aquela cidade Blade Runner, né? Meio caótico, não sei o quê, aquela superpopulação dentro da cidade, todo mundo lá dentro, eletrônico, o cara com um braço, né, de carne, outro braço mecânico, meio esquisito. É o que você imagina. Aí veio a pandemia, né? Todo mundo foi para casa. O que aconteceu? As pessoas foram para o campo, né? Foi para o sítio, praia. Então a gente entendeu que o futuro, por exemplo, vai acabar a pandemia, a coisa não volta ao que era antes. Porque você adquiriu esses hábitos novos, né? Se demora 90 dias para adquirir um hábito, imagina 2 anos. Você não volta. Então, as cidades vão ser o quê? Com o trabalho remoto, você vai poder trabalhar no campo. Então, por exemplo, nos Estados Unidos já está criando cidades, né, bairros dentro do campo, que ele é completamente diferente, que você tem a tua horta orgânica, você sai para caminhar, mas tem um acesso à internet muito grande lá para você trabalhar, entendeu? Então você vai começar a distribuir tudo isso e o futuro está demonstrando o quê? Muito mais humano e muito mais distribuído. Você trabalhando numa praia, trabalhando no campo ou na cidade. A qualidade de vida, né? Uma qualidade de vida maior, porque não é todo mundo na cidade. A gente tem aquela história, as pessoas migraram do campo para a cidade, agora não, vai migrar todo mundo para qualquer lugar. Vai ser um regresso, né? É um regresso. Mas um regresso com tecnologia. Porque você tinha que vir para a cidade para ter emprego. Agora você não precisa mais. Agora você não precisa. Porque o que aconteceu? Você foi para o teu home office, né? Você foi obrigado. Aí no começo você começou a trabalhar no home office, achando o máximo. Falou, pô, legal, tava aqui dentro de casa, fazendo as coisas. Aí veio um estresse, um desespero. Falou, caramba, vou me mandar embora. Né? Porque eu não tô lá. E se alguém mandar embora, apertar um botão, eu fui mandado embora. Né? Então, deixa eu trabalhar aqui que nem um louco. Então, você ficou na frente do computador e começou a estressar, porque você passava 15 horas na frente do computador, né? Porque você tinha que trabalhar, porque estava preocupado com isso acontecendo. Depois a coisa falou, bom, mas isso vai ser momentâneo. Aí passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, não foi momentâneo. Aí você teve que organizar a sua casa. Então, deixa eu fazer uma salinha organizada, deixa eu colocar luz, deixa eu começar a criar uns hábitos aqui para meu filho não entrar, para meu cachorro não entrar. Colocar algumas regras, tá? E todo mundo passando a mesma coisa e a empresa você continuou contratado.
Aí você falou, opa, peraí, funcionou. Então, se eu tô em casa e se eu for para a praia, o que que muda? Nada. E se eu for para o campo, o que que muda? Nada. Então, o que as pessoas fizeram? Foram para o campo, foram para a praia e começaram a trabalhar. O que que mudou? Nada. Então, ele foi lá e construiu o home office dele na fazenda, construiu o home office dele na praia. Né? E aí, o que aconteceu? Aí passou 6 meses, passou 1 ano. E a coisa começou a funcionar. Agora passou 1 ano e meio. Então, se passou 1 ano e meio, você está trabalhando até hoje, está rendendo, está funcionando, e você está na praia, naquele home office que você criou na praia, olhando, e você de manhã pula na praia, pesca um peixe, depois você vem trabalha, come com a sua família, etc. Você acha que você vai voltar para a cidade, num cubículo, né, e ficar 1 hora no trânsito para chegar no escritório para responder e-mail? Você acha que isso de alguma forma pode afastar as pessoas? Ou formar novos núcleos? Como é que fica essa questão social? Emendando do que ele Isso. falou, como é que fica essa parte social? Eu acho que une as pessoas, não afasta. Porque, na verdade, Dá é o seguinte, tempo, né? Por exemplo, eu chegava a pegar 1h30 de trânsito, né? Cheguei a pegar 1h30 de trânsito para ficar respondendo e-mail, depois pegar mais 1 hora de trânsito para voltar. Almoçava rapidinho ali com o pessoal do meu trabalho e às vezes fazia uma reunião. Pergunta, quando é que você vê a tua família? Então agora você pode ver, primeiro você vai estar com a sua família. Então primeiro que a sua família ganhou muito. A família ganhou um espaço gigantesco. Muito, tá? muito. Os seus amigos também. Porque você termina o teu trabalho e Sim. já junta com os amigos. E as pessoas que você trabalha, quando você sai da sua casa, é para ter uma relação de muito mais valor. Então, por exemplo, eu vou lá para o interior, por exemplo, a XP fez muito bem feito isso. Ela criou um campus, né, em São Roque. Vai ficar um campus maravilhoso. E algumas pessoas falam, mas o campus vai ser lindo, maravilhoso, eu entendo, mas olha que fricção, vou ter que acordar e pegar a estrada para ir trabalhar. Não é verdade. É que nem o seguinte, então tá, vamos pegar a empresa que você trabalha, tá? E essa empresa vai abrir na praia, né? Comprou uma casa na praia e vai falar, agora vocês podem trabalhar na praia. Você acha que alguém vai querer ir trabalhar na praia? Acho que sim. Lógico que vai. Lógico que vai, mas tem que pegar a estrada para ir para a praia. Mas é praia, né? Então, exatamente. Mas Então, essa na qualidade verdade, de você vai vida. trabalhar em casa. Você só vai pegar a estrada para ir no campus quando você tem que se reunir com as pessoas do seu trabalho. E aí você vai ter um tempo de valor. Vocês vão passar o dia inteiro juntos. Numa sala que foi feita para você fazer ideação, para discutir projetos, né, para você fazer reuniões, para você fazer podcasts, para você filmar, para você encontrar clientes. E você ainda pode levar a sua família que fica no hotel. Então, no final, no jantar, vai juntar você, seus coworkers, né, as pessoas que trabalham com você, e as famílias de todo mundo que vão se conhecer. Então, por incrível que pareça, quer dizer, o ser humano natural é um ser social. Então, ele não vai, vou ficar aqui preso, não vou falar com mais ninguém, tem um problema. Não. Óbvio que tudo é uma ótica da forma com que você olha. Tem pessoas que naturalmente são negativas. E aconteceu isso, ela teve um problema, ela quer que todo mundo tenha o mesmo problema. Então ela vai falar que isso é ruim, que como para ela foi uma experiência ruim, é ruim para todo mundo, isso dá estresse. Olha aqui, eu calculei quanto tempo eu fico na tela, olha aqui, fiz uma pesquisa, as pessoas vão morrer de ficar na tela, eu também não tenho amigo, porque eu não falo com ninguém por causa do Covid, então por isso que entendeu? Então quando você vai ver não tem amigo porque tem um medo gigantesco da doença, né? Não tem amigo porque ficou trabalhando ali. Mas já não era 15 horas, porque tava sociável inseguro. mesmo, né? Aí, óbvio que você ficou na frente da tela, aí você pegou só o lado ruim. Toda transformação traz pontos positivos e negativos. Tá? Você tem que maximizar os pontos positivos e diminuir o ponto negativo. Tudo. E com isso o mundo vai mudando. Aí entra no que você falou, que são as gerações. Então, a minha avó, quando falava para mim, Guga, né, você vive, esse mundo está perdido, né? Porque você saía, brincava, fazia uma arruaça, jogava videogame, né? E à noite ela achava um absurdo isso, né? Não pode. Só que isso eram gerações. Agora as gerações são de 7 em 7 anos, que são completamente diferentes, né? Essas gerações. Então imagina que eu tenho uma geração aqui que entra, que conhece, joga um jogo e todos os amigos estão dentro de um jogo, do Free Fire, por exemplo, né? Todos. Aí tem uma outra geração na frente que nunca jogou Free Fire. E aí? E aí que esses caras vão se conversar, né? Com um assunto, e o outro está conversando sobre séries. Um está conversando sobre séries de Netflix, o outro está conversando sobre Free Fire. Né? Um está conversando sobre League of Legends, o outro está falando sobre o que ele assistiu lá no Amazon Prime. E é completamente diferente.
uma coisa com a outra. Então, quando fizeram um show dentro do jogo, do videogame, foi um sucesso estrondoso no meio da pandemia. E para aquele público que já jogava jogo, o show lá dentro foi o máximo, porque a representação dele maior dentro do jogo é a roupa que ele usa dentro do jogo, que é o skin. Tanto é que eles compram esses skins. Né? Então, ele encontrou os amigos, teve um show e ainda teve a representação do seu skin lá e fez um monte de amigo lá dentro. Isso uma geração. Aí na outra, nem sabe o que eu estou falando. E se eu subir, então, para minha mãe, meu pai, etc., isso é ficção científica. Né? Então, esse mundo que a gente está vivendo agora, plural, né, tão difícil não, tão diferente, né, ele vai criar uma sociedade extremamente diferente. Antigamente... E fascinante, né? Muito fascinante. Porque antigamente, todo mundo tinha a mesma informação. Então, todo mundo ia lá e assistia a TV... E a TV passava, primeiro o rádio passava informação, rádio e jornal. Depois TV e jornal. E agora? Né? Um está entrando dentro do Twitch TV, o outro está no Instagram, o outro está no Facebook, o outro está no League of Legends, o outro é geração seriado, o outro está no... Então, e tudo isso criam pessoas com culturas diferentes. A TV convencional está ficando no esquecimento, porque é né? chato. Aí o que acontece é o seguinte, com o tempo vai passando, essas pessoas, muitas vão mudando o hábito, né? E vão indo e isso vai mudando. Porque o que mata? Por exemplo, o cinema. Pergunta que eu faço para vocês. O que vocês acham que vai ser o cinema depois da pandemia? Pensa, você ir para um lugar que você pega a fila, você fica apertadinho numa cadeira para ficar lá uma hora e meia, né? Compra uma coca aguada com pipoca e custa 2 anos de Netflix quase. Verdade. Complicou. Então essa experiência você não quer mais. Você quer uma experiência nova. Por quê? Porque em 2 anos, acaba o filme, começa outro. Acaba o filme e começa outro, que é o seriado, você maratona. Então você chega num filme, o filme tem aquele pico, aí ele acaba. Você vai sair naturalmente triste. O filme foi legal, mas cara, não durou nada. Mas não durou nada. Então você vai pro cinema por quê? Vamos supor que lançou o primeiro episódio do seriado da Guerra nas Estrelas, né? Por exemplo, lá, novo. Então o primeiro episódio vai estar nos cinemas. Vai ser um episódio de 1h30, alguma coisa do gênero. E esse cinema já vai ter lá, então vai ter lugar para você comprar a roupa do Guerra nas Estrelas, vai ter um monte de gente, vai contar a sua tribo. Sim, vai ser um evento. E vai todo mundo para lá, para esse evento, se encontrar para ter aquela experiência. Então, mudou. Então o cinema vai ter que se montar para isso. A final da Champions agora tem a opção de você ir no cinema assistir. Aqui acho que no Brasil chegou uma edição que você podia ir em alguns cinemas assistir. Um jogo de futebol, você vai assistir, acabou, é um evento. E aí o cinema vai ter que ser o quê? Aquele corredor que você tem que ser espera, a pipoca, etc. Vai ter que ser transformado num local para que você interaja com as pessoas. Porque não foi feito um lugar para você interagir. Ele foi feito um lugar para você esperar e entrar. Né? E ele vai ser um local de interação. Né? E aí você tem um local que você entra. Aí você vai ter uma tecnologia melhor no cinema, e etc. Então você vai ter várias coisas acontecendo. É um centro de entretenimento. É diferente. Então ele é um nicho, ele não ganha tanto dinheiro, porque antes você fazia um filme e o filme distribuía para todos os cinemas primeiro. Então o cinema tinha uma janela natural de proteção. Aí isso não vai existir mais. Vai ser interativo e dinâmico, né? Aliás, o mundo... Né? Ele está ficando mais interativo e mais dinâmico. Quando as pessoas falam assim, a internet veio para afastar, nada disso. Eu acho que ela veio para unir. Eu descobri na internet pessoas que eu não via há muito tempo, colegas de escola. Hoje a gente encontra, enfim, ela veio para facilitar e muito a vida. Exato, é uma ferramenta. É uma ferramenta. E em 2025, assim, o que vai mudar nessa internet? O que vai... Quando você fala essa parte social, você está falando do trabalho, mas e essa questão social, assim, dentro das escolas, como que vai ficar, assim? Então... O que ela vai unir, o que essa internet vai melhorar e o que ela, em termos de educação, o que ela vai puxar? Quando a gente fala de 2025, então a gente parte do princípio que algumas tecnologias já aconteceram. E o legal disso é que antes da pandemia, parece até ficção científica, a pandemia acelerou muito disso. Mas no exemplo que a gente deu agora, você ia para a escola, né? Vamos lá, eu tenho as ferramentas dentro de casa agora que vão ter tudo que eu preciso para aprender. Isso vai substituir a escola? Lógico que não, mas vai mudar a escola. Você não vai para a escola para ficar sentado numa cadeirinha olhando para uma lousa. Você não consegue. Teu filho vai ter um treco.
Né? Você vai para a escola para fazer projeto e a escola está preparada para projetos. E você volta para casa e continua estudando em casa. Então, eu tenho que ter, vai nascer ferramentas novas, que nem nasceu o Zoom, ficou melhor para todo mundo aqui, você não usa o Zoom, não ficou muito melhor. O iFood, pergunta, quem que usava o iFood antes da pandemia? Poucas pessoas. E quem usava 2, 3 vezes por semana? Quase ninguém. Então, quer dizer, agora o iFood ficou melhor. Ele ficou melhor, o iFood ou Uber Eats, porque mais pessoas entraram, então ele colocou os restaurantes que não existiam. Os restaurantes abriram as suas dark kitchens, né, que são aquelas cozinhas perto para entregar comida quente mais rápida. Eles fizeram um trabalho nas embalagens e etc. Então, o ecossistema mudou. Então, agora aperta um botão e em 20 minutos eu tenho a comida que eu gosto quentinha em casa. Né? O Zoom, eu aperto um botão e estou fazendo uma reunião, né, e vendo todo mundo lá dentro interagindo. Então, ferramentas que não existiam antes da pandemia. Então, em termos de educação, tem muita ferramenta. Principalmente quem gosta de usar os óculos de VR, né, você tem uma interação muito grande, você programa o que está ao seu redor. Então, a escola vai ser o quê? Um local que você vai fazer projetos, conhecer as pessoas, né, tirar dúvidas. É um campus. Você acha que essa parte social, então, dessa interação, ela continua? Não, ela continua, não acaba. Só que você continua na sua casa. Você não precisa ir para a escola, de repente, todos os dias. Né? Porque você vai ter algum trabalho para fazer e você vai fazer esse trabalho em casa, no sítio, em qualquer outro lugar. Então, também você vai poder morar na fazenda. Porque você vai para a escola 2 vezes por semana, por exemplo. Então, a família consegue se organizar, por exemplo, para morar na fazenda e conseguir manter a educação do filho. Né? Porque se ele tiver que ir para a escola todo dia, como é que ele vai morar na fazenda? Exatamente. É muita informação que o Guga trouxe para a gente e eu estou aqui pensando o seguinte. O pessoal que está nos escutando ainda está pensando assim, Guga, eu não tenho ideia de como prever mudanças no meu mercado. Por quê? Ele estudou na escola tradicional, como você falou, e as mudanças vieram rapidamente. Para esse público que está em dúvida, como é que eu vou prever mudanças no meu mercado? Todo mercado pode prever mudanças? Todo mercado, sem exceção. Então, a primeira coisa que tem que entender é o seguinte, eu gosto de fazer uma brincadeira com todo mundo. Se o trabalho que você faz hoje em dia, né, quando você sai de férias, você consegue fazer um manual do seu trabalho e alguém te substitui, né, enquanto você está de férias, significa o quê? Que teu trabalho vai ser substituído por um algoritmo. Porque quando você faz o manual é uma receita é um algoritmo, esse algoritmo pode ser feito por uma máquina. Então, todo trabalho repetitivo vai ser substituído por uma inteligência artificial, por uma máquina. Ponto. Então, a primeira coisa que você faz, o seu trabalho é repetitivo, você pode ser substituído pelo que você faz. Né? E aí você pode até pesquisar na internet e ver o que tem ali, né, de situações nesse ponto. Se sim, o que significa? Significa que você faz o trabalho repetitivo, então vai ser substituído. O que você tem que fazer? Você tem que começar a estudar de novo. Né? Para quê? Para fazer o trabalho criativo. Então, você tem que sair do trabalho repetitivo e ir para o trabalho criativo. Então, não importa se é numa área de vendas, não importa se é marketing, não importa se é negócios, não importa que área você esteja, mas você tem que pular para o trabalho criativo. Se o teu trabalho que você faz, ninguém consegue te substituir, é porque você está fazendo um trabalho criativo. Então, a máquina não te substitui, então você está mais protegido, né, contra uma possível situação. E aí tem uma premissa que todo mundo diz, por exemplo, a inteligência artificial vai acabar com os empregos. Você já ouviu isso? Sim. Né? A gente ouve toda hora isso. Mentira. A inteligência artificial gera mais emprego do que ela tira. Por quê? Porque ela vai tirar uma série de empregos e trabalhos repetitivos, mas eu preciso de alguém, né, para fazer o algoritmo da inteligência artificial. Se eu tenho um carro autônomo, alguém tem que fazer o carro autônomo, tem que fazer o radar do carro autônomo, tem que fazer todos os sensores do carro autônomo. Eu preciso de muita gente para fazer isso funcionar. Então, a inovação, ela gera emprego, né, muito emprego, só que ela substitui o emprego repetitivo. Então, onde você perde emprego? Se você não se educar. Se você ficar parado no tempo e não se educar, o teu emprego deixa de existir. Se você não se educou, você não consegue pegar um emprego novo. Aí você, bumba, ficou sem emprego. E aí você tem um problema social. Então, o que gera... o problema não é a inteligência artificial, por exemplo, que vai gerar desemprego. O que vai gerar desemprego é a falta de educação das pessoas. Por isso e a educação você não resolve do dia para a noite. Então, a gente precisa educar adulto, a gente precisa educar criança, jovem, né, velho, todos os tipos. Né? A educação agora virou primordial. Legal, você falou criança, eu lembrei uma coisa aqui, Guga, lá do pessoal agora, viu?
Entrando nas suas redes sociais lá, eu vi a foto sua na banheira, você devia ter uns 2 anos lá, parecia uma pimentinha ruiva, e tava com o pipiu de fora. Aquela foto é para quê? Tá vendo? Brinca. Sabe que tem amigo meu que até hoje acha que aquilo é mentira, que foi Photoshop. Né? E tem amigo meu que fala, seu pipiu pequenininho, eu sabia que ele era pequenininho. Eu falo, a água estava gelada. Eu lembro que era água gelada, entendeu? Mas, cara, a foto, me diverti com aquela foto, parece até mentira, né? Que eu olho e falo, nossa, um mini-me dentro de uma bacia, eu tive que colocar. Na época eu era solteiro, ela ajudou muito. Arrumar namorada? Muito. Imaginei. Muito. Elas olhavam e falavam, olha, mas que foto bonita. Eu falava, então, né, a única forma de ter um desse, bonitinho, com esse cabelinho, né? Você sabe que você tem que conversar. É o único jeito. Você tinha que idade, você lembra? Eu não compro na loja. Você tinha uns 2 anos, mais ou menos? Acho que menos. Menos até, né? Porque eu vi a banheira, ela é muito pequena. Eu olhava primeiro e falava, nossa, se eu tava aqui dentro, eu era um... Chama atenção, bichinho. um monte de foto legal tem um de criança lá. É. Bom, vamos lá. Através das redes sociais do site, a gente solicitou na semana passada que nos enviasse perguntas e temos 4 perguntas, tá? Eu vou lê-las. E se quiser, você pode comentar, os convidados ME e Danilo também. Esse aqui foi o Emílio Alves, lá de São José dos Campos. Ele falou assim, qual a raça e idade do Stark Stocco? Parece um pônei. Ele é o quê? Um cão? Não, o Stark eu me divirto. Meu cachorro, ele é um pointer inglês. É um cachorro caçador. Quando eu era criança, eu tinha um pointer inglês que era o Cyborg. Eu devia ter uns 10 anos, 8 anos de idade, e aí a gente ia pro sítio com ele, né? Era um pointer. Então meu pai falava, olha, você pode ir, eu gostava de entrar no mato, lembra que foi que eu era curioso? Então você pode entrar no mato que você quiser. Tinha cobra no sítio, aquela época era roots mesmo. Então ele falava, pode, desde que você leve o Cyborg. Né? E o pointer é um cachorro caçador, atento, ele é espetáculo, extremamente inteligente. Então eu ia com ele, né? E ele me protegia mesmo. Então eu passei minha infância com um cachorro caçador, né? Que todo dia, sabe, inquieto, caçador, do jeito que eu era. Então era uma combinação muito boa. Aí chegou um determinado momento que eu falei, poxa, tá na hora de eu ter outro. Né? Daí eu falei, bom, chegou a hora de trazer o Stark. Né? Então eu trouxe o Stark, e o Stark tá comigo em tudo. O Stark entra no carro, ele vai às vezes em reunião, o Stark vai às vezes no restaurante, fim de semana a gente vai pra fazenda, leva o Stark para correr, ele dorme na cama comigo. Que legal. E ele é gigante, né? Aqui falou que é um pônei, né? Ele é gigante e extremamente inteligente, caçador, ativo, é um cachorro fantástico. E já acostumou a sua casa, não derruba tudo não? Ele sempre foi educado. Ele começo ele apronta, como não tem jeito. Todo filhote. De vez em quando ele apronta também. Mas de propósito, ele sabe que está aprontando, né? Isso que é o mais legal. Melhor esse de lá para você. Ele sabe, fez de propósito. A Suelen Rita, aqui de São Paulo. Eu falei lá, mas é aqui de São Paulo. Você gosta de animais, pois já andou de elefante, acariciou macaco, girafa tem... acariciou macaco, girafa, tem pet, mergulha com tubarões também? A pergunta dela. Ou somente os tubarões do mercado financeiro? Na verdade, eu gosto de animal mesmo, tudo quanto é tipo. Eu não sei, quando eu vejo um bichinho, eu já quero ter, quero abraçar, quero ver como ele funciona também, ali eu vou. É impressionante. Aí eu já fui. Na verdade, não mergulhei com tubarão, mas foi com arraia. Né? Então as arraias vinham assim na frente, né? Então você ia, achei fantástico, né? Mas teria coragem, gente? Com tubarão? Na gaiola, obviamente. Então, eu vou lá, é seguro? É seguro, vamos. Né? Mas dentro de uma gaiolinha, tal, tiver aqueles tubarãozinhos meio desdentado, né? Não vamos também, não vamos arriscar, né? Porque pegar um tubarão branco com fome, não, eu sou meio gordinho, não vou não. A Fabiola Silva, não falou de onde, viu uma foto sua com o Rogério Flauzino. Foi um show, um evento? Como você conheceu? Isso, a gente tinha na época do Buscapé, a gente tinha uma empresa chamada Brands Club, onde a gente começou a comprar, né, todas as roupas, né, das grandes marcas, né, que sobravam e tal, e criou um grande outlet. E fez um puta sucesso na época essa empresa. E aí a gente um dia a gente pegou todos os clientes e a gente fez um show, né, com o Flauzino ali e com todos os clientes. Então foi super legal. Que legal. Para terminar aqui, então pedi para falar dos seus livros, além do 2025, que a Maria Eugênia já falou. Quais são os seus livros? Eu tenho o Desaprenda, né? Então o Desaprenda é um livro onde eu falo
eu conto a história da internet e de inovação de uma maneira geral, usando as coisas que eu passei. Então eu mostro um pouco do que eu passei para construir, né, as empresas, as coisas boas e ruins, e fazendo um paralelo do que estava acontecendo no mundo ao mesmo tempo, né, e as decisões que a gente tomava naquela época. Então é muito interessante. E aí você vai reparar que o livro chama Desaprenda, por quê? Porque é tanta coisa que a gente acha que era verdade na época, que vai mudando, e eu tive que fazer isso, por isso que para mim é fácil mudar hoje. Né? Hoje agora mudou tudo. Eu falo, beleza, vamos fazer tudo novo, sem problema nenhum. Mas para as pessoas é difícil, porque às vezes você passou muito tempo fazendo a mesma coisa e sempre falaram que não pode fazer outra coisa, porque você não pode errar, coisa do gênero. Então, o Desaprenda é um livro focado nisso, né? Então, esse é o livro principal ali. Aí tem artigo que não acaba mais, né? Aí tem um livro que junta os artigos todos, né? Em entrevistas, essa coisa do gênero, mas daí tudo tem na internet também. Qual que é o seu site? É stocco.org. Ok, anote aí, gente. Stocco.org. S-T-O-C-C-O. Isso aí. Guga, a gente sabe que o banco digital é uma tendência. Uhum. Eu sou fascinada pelo banco digital, porque ele é uma facilidade. E te confesso que eu descobri assim, essa facilidade na pandemia. E hoje eu não quero realmente passar de jeito... Tem um banco convencional, porque eu acho que é importante ter um nesse momento, coisa até de brasileiro, né? De ficar um pouco desconfiado. E você é do banco original. Isso. E como que funciona, assim? O que esses bancos digitais estão esperando para o futuro? Hoje nós temos uma perspectiva de vida, a perspectiva de vida aumentou. Hoje a gente tem idosos aí de 75, 80 anos. E como que esses bancos digitais estão lidando com isso, tá? Eu tenho quase 60, eu te confesso que às vezes eu tenho uma dificuldade ou outra. E o que o banco está fazendo para atingir esse público, tá? E como é que esse marketing agressivo, existe um marketing agressivo? Como que funciona isso? Então, legal. É muito boa essa conversa. Então, vamos pensar o seguinte. Banco digital. Se alguém perguntar para mim e falar, Guga, que banco que você acha que seria importante eu entrar? Né? A resposta que eu dou para todo mundo é sempre o seguinte, um banco que não tem agência. Ah, mas por quê? Porque se um dia você tiver um problema, o banco que tem agência vai falar para você ir para a agência. O banco que não tem agência, ele é obrigado a resolver seu problema. Então, é natural que aí veio a pandemia e etc. Pô, né? Se você tem um banco que não tem agência, ele vai resolver seu problema. Né? Enquanto o outro banco vai falar, olha, vai numa agência. Então, começa por aí. Agora, vamos lá. Muitas pessoas ainda têm dificuldades, né? Você pensar mesmo, pô, vou mexer no banco digital, mas o que está acontecendo aqui? Aí eu faço a pergunta, você usa, por exemplo, o Facebook? Uhum. Ou o Instagram? Né? Usa? Uso. Tem muito. dificuldade? Não, teve aquele períodozinho no início. E hoje está tranquilo, hoje né? é tranquilo. Conversa com os amigos, Domino faz tudo bem. no Facebook, não tem muito problema. É a mesma coisa. O problema que a gente tem hoje é o quê? É que os bancos ainda estão aprendendo a criar produtos digitais. Uhum. Porque quando você faz um produto digital super intuitivo, que ele pensa por você e faz tudo o que precisa, o teu aprendizado é tão fácil, que você tem no comecinho um pouquinho, depois vai embora. Uhum. É que ainda está tão no começo, que quando você cria um banco, um banco tradicional, quando vai fazer um produto digital, ele faz tudo como existia antes e coloca lá dentro. Então ele faz um horror. Então é difícil mesmo de fazer, não funciona, dá problema, ninguém aprende. Os bancos puramente digitais já estão criando essa experiência de uma forma muito melhor. Então já é muito mais fácil, quando você passa pela curva de aprendizado, você fala, caramba, mas isso já é muito mais fácil. Uhum. Mas ainda está longe de fazer uma experiência de produto como o Facebook. Uhum. Né? Então, mas está chegando lá. Então, em breve, né, conforme as empresas brasileiras, principalmente, aprendem a fazer produtos digitais, que é muito novo, você não tem uma faculdade para ensinar a fazer um produto digital. Né? Não tem. Então, são poucas pessoas que sabem e aprenderam fazendo. Então, imagina se o banco fosse como o Instagram. E é simples, né? É só você imaginar. Se eu tenho uma conta num banco e você tem a conta no mesmo banco, o que muda do meu app para o seu app? Nada. Uhum. Só que se o meu Instagram é igual ao seu, não, meu feed é completamente diferente do seu. Né? Então, o banco tinha que ser igual. Eu tinha que abrir meu banco, ele tinha que dar exatamente a informação que eu preciso.
focada para mim. Personalizado, né? Personalizado para mim. Então, olha, aqui as contas que você precisa pagar hoje, né, que são diferentes das contas que você tem que pagar. Né? Tá aqui o investimento que é para você, que é diferente do seu investimento. Tá aqui, olha, uma dica de um cupom de desconto para você usar teu pagamento aqui do lado onde você tá, porque eu vi que você compra sempre em determinado restaurante no seu cartão, né, e que vai ser diferente do seu. Então a gente consegue personalizar completo, como se fosse um Instagram. E aí você ia usar aquele banco todo dia. Só que não, ainda é aquela coisa antiga, anos 2000, né? Que é tipo, vem o menu, clico, venho, faço, igual tudo para todo mundo. Então, assim, tem muito que crescer esse segmento financeiro. O segmento financeiro ainda está aprendendo que é mundo digital. Quando ele aprender, aí não tem volta. O primeiro banco digital que for de estilo Instagram, que tiver uma usabilidade muito fácil, que tiver personalizado e resolver os seus problemas, ele leva o mercado todo. Tanto é que a gente pega, por exemplo, alguns bancos digitais que estão crescendo muito, né, porque eles fazem o básico bem feito. E o que é positivo e o que é negativo? Esses bancos, eles são bancos de pagamento, né? Alguns bancos, nós temos alguns bancos digitais, bancos de pagamento. E eles oferecem uma infinidade, é claro que eles cobram lá na ponta, mas eles instigam, né? E eles oferecem vantagens, por exemplo, se eu faço um pagamento para você, você tem o mesmo banco, ele retorna um dinheiro, e se você... Enfim, ele faz é uma interface, né? E aí, o que é positivo, o que é negativo? Ele pode enganar esse consumidor aí, tá? E no mercado, nesse mercado financeiro, como que mexeu com esse mercado financeiro? E em que ele mexeu? Tá. Em que base? O principal é o seguinte, a gente tem que estar atento que saiu assim, a gente tem no Brasil mais de 1000 fintechs, que são empresas financeiras de algum tipo. Pode ser pagamento, como você mesmo falou, que é de um cartão, pode ser de investimento, né? Pode ser de crédito, né? E por aí vai. Então, quando eu tenho 1000 empresas que apareceram nos últimos 3, 4 anos, o que acontece? É natural que ele vai ter uma consolidação. Algumas dessas empresas vão morrer. Outras empresas vão ser compradas, outras empresas vão crescer muito. Então, você toma um pouco de cuidado. Putz, vou pegar e colocar toda a minha reserva da previdência, do meu futuro, numa fintech, né? Não vou falar banco digital, porque banco digital é uma das empresas digitais que tem por aí, numa fintech, que de repente ela deixa de existir. É um risco. É um risco. Um banco tradicional, você já não tem esse risco. Agora, você quer agilidade no pagamento e receber as coisas, você quer uma taxa melhor para empréstimo, por exemplo, não faz sentido nenhum estar num banco tradicional. Porque ele não consegue te ofertar tudo isso, ele não consegue nem te dar o suporte do básico. Né? Por quê? Porque tudo que ele aprendeu como empresa foi o quê? Eu tenho uma agência e uma pessoa lá dentro para resolver teu problema. E de repente eu não tenho mais isso. Então ele está reaprendendo ainda esse processo todo, né? E é muito difícil você mudar a cultura, né, de uma empresa dessa. Então, acho difícil muitas delas, inclusive, sobreviverem no futuro. Mas você tem que estar entendendo que não é o fato de ter uma empresa digital, que é uma empresa financeira, que essa empresa vai viver para sempre. Então você tem que estar muito atenta que empresa que você está se associando, sendo parceira e por aí vai. O Pix é um forte aliado do varejo? O Pix, para mim, é uma das maiores inovações que teve. Tá? Por quê? Porque no mundo não existe isso. Pra você ter uma ideia. Né? Você vai nos Estados Unidos, você quer fazer uma transferência de dinheiro nos Estados Unidos, é um horror. Porque você não tem o SPB, né? Que é um local onde você tem no Brasil, que o SPB foi necessário por causa da inflação e os bancos tinham que ser muito mais rápidos, porque senão você perdia dinheiro. Então foi criado o SPB, então uma câmara de compensação entre os bancos e por aí vai. E aí o Pix nada mais é que uma SPB digital. Né? Então, quer dizer, eu tô com os bancos todos lá dentro, mas eu estou transferindo, né, dinheiro muito rápido em tempo real e sendo registrado no Banco Central com todo o compliance necessário. Então, se eu for fazer uma moeda digital, real digital, eu estou com a infraestrutura praticamente pronta. O que falta para ter um real digital? Que todo mundo já está transferindo dinheiro um para o outro via Pix. E começando a usar no varejo. Mas quando começar a usar, todo mundo deixar de sair com a carteira e pagar a sua conta do restaurante com Pix, pagar tudo com Pix, né, pagar o posto de gasolina e por aí vai, significa o quê? Que a gente está muito próximo de uma moeda digital. Né? E aí a moeda digital, ela causa uma disruptura no banco muito maior. Porque, teoricamente, o Banco Central pode emitir uma moeda digital e enviar direto para você. Né? E você não tem todos os custos no meio do caminho de tudo isso.
Então, a China já está lançando a moeda digital, já está testando em 6 estados da China. E se a China lança a moeda digital, não tem jeito. O mundo tem que lançar. Então, os Estados Unidos já está olhando a moeda digital, a União Europeia está olhando, o Brasil está olhando. No Brasil também já se fala nisso. Só que assim, o único país do mundo que tem infraestrutura hoje é o Brasil. Em 2025 não vamos mais declarar imposto de renda? Então, eu acho que em 2025 a gente ainda declara imposto de renda. 2030 talvez não. Né? Porque, na verdade, a partir do momento que eu tenho uma moeda digital, e essa moeda está no meu wallet, que é a minha carteira digital no celular, por exemplo, podia estar na nuvem, em qualquer outro lugar, mas esse wallet está associado ao Guga. Então, por exemplo, quando a gente fez o banco original, qual foi a grande sacada do banco? Foi fazer um negócio que chama Know Your Customer. Né? É o seguinte, eu garanti que o Guga é o Guga na frente do celular. Que é isso que o Banco Central queria e que garantisse, para poder abrir uma conta pelo celular. Porque aí eu vou impedir lavagem de dinheiro, né? Vou impedir um monte de coisa. Né? E toda a transação acontece. Foi isso que a gente fez. A transparência mesmo. Foi essa a inovação. A gente conseguiu garantir que o Guga é o Guga na frente do celular e não na frente de uma pessoa numa agência. Então isso já aconteceu. Então, se eu falo que o Guga é o Guga, e eu o dinheiro é digital, eu recebo meu salário, transfiro, está tudo acontecendo aqui dentro, no momento que eu faço a transação, eu pago imposto. Então, se eu fiz uma transação para uma pessoa física, eu não paguei imposto. Se for uma pessoa jurídica e tem um KNAI daquela pessoa, eu pago imposto. Ah, mas putz, no Brasil tem KNAI, etc. Lá na Argentina é diferente, no mundo é diferente. É verdade. Mas vocês viram recentemente que o G7 se reuniu e fez o quê? Com que todas as empresas, as big techs globais, vão ter que pagar 15% de imposto. Sim, de uma certa forma. Em qualquer lugar do mundo. Então ele já falou o seguinte, olha, 15% de imposto não importa onde você está no mundo. Então, muito provavelmente, o que vai acontecer? Você vai pagar o imposto na hora, então você não precisa fazer imposto de renda no final. Né? E aí vem um fenômeno que é muito interessante. Por isso que é legal a gente fazer essas suposições. O que é Estado? O que é país? Né? País é o seguinte, é o lugar onde você paga imposto, aí você escolhe as pessoas que vão administrar esse dinheiro para que você tenha saúde, educação, estrada, segurança e por aí vai. Os países que administram bem o imposto, né, as pessoas vivem melhor. Os que administram mal, as pessoas vivem pior. Por que os Estados Unidos têm que fechar as fronteiras? Né? Você acha que faz sentido um brasileiro sair de um país que tem mata, tem as praias mais bonitas do mundo, tem um clima maravilhoso para ir morar nos Estados Unidos? Ele só faz isso por quê? Porque aqui a gente administra mal o dinheiro. Então, putz, aqui eu não tenho lá a educação, eu não tenho a estrada, eu não tenho isso, então ele quer ir para lá. Então os Estados Unidos fecha. Tá bom. Então isso diz, assim, o americano paga imposto nos Estados Unidos, o brasileiro no Brasil. Se eu pagar imposto na hora da transação e eu trabalho em qualquer lugar do mundo, vai ficar... o Guga que paga imposto. Sabe o que vai acontecer? Se o Guga paga bastante imposto, os países vão brigar o seguinte, não, vem ver cidadão do meu país, porque eu quero receber esse imposto. Então, eu quero você. Eu quero você. Então você vai receber propaganda dos Estados Unidos para você ir morar nos Estados Unidos, propaganda na Europa para você ir morar na Europa. Não, vem pra cá, te dou um adiantamento. Fronteiras abertas. Ele vai ver que você pagou de imposto R$1 milhão, por exemplo, no ano. Né? Tô dando um exemplo. Ele vai falar, te dou R$500 mil para você vir morar nos Estados Unidos. De aqui, o condomínio, tudo pago pelo governo para você vir morar aqui. O que você tem que fazer para morar aqui? Vir morar aqui e apertar no app que agora você é cidadão americano. Você tem ideia que loucura que vai ser? Né? E aí, o que acontece? Vai falar, poxa, mas aí... Pô, quem tem dinheiro vai ir para fora, a gente está aqui no Brasil, vai se ferrar porque a gente não tem educação, etc, tal. Não. Aí você é obrigado a mudar. Enquanto você não é obrigado a mudar, o governo está lá, ele pode fazer o que ele quiser. Aí ele vai ser obrigado. Porque aí vai ter uma evasão de dinheiro tão grande que é o seguinte, ou você muda ou acaba. E aí você muda, né? Não tem jeito. Então vai falar, não, vamos fazer o seguinte, olha, fica aqui no Brasil, vamos administrar melhor isso aqui, senão a gente vai perder a receita. A gente não pode perder a receita, né, do país. Então vamos fazer um trabalho aqui para que isso aqui fique bom também. E aí você tem uma aceleração também da administração do dinheiro, até porque agora ficou tudo público. Né? Não tem mais de dinheiro na cueca, né, se o dinheiro é digital. Com certeza. Hugo, eu quero te fazer uma pergunta. Todo mundo que tá vindo aqui, eu tô dando uma puxadinha de sardinha pra pegar uma assessoria de grátis, né? Justo. O que você espera? Justo. E você fala muito de inovação e tal. E esse formato de podcast que se popularizou, pelo menos agora durante a pandemia, você vê por algum caminho que você possa fazer para inovar mais ainda?
Ou você acha que vai saturar e Não. vai ter que se reinventar de alguma forma? Pode falar? O Clubhouse foi um bom exemplo. Uhum. O que é o Clubhouse? Ele não é necessariamente um podcast, mas ele é um formato em voz que todo mundo está ali conversando e falando. Né? O que eu acho? Por que o podcast é muito bom? Porque é uma coisa que você está ouvindo. Então, você está andando de bicicleta, você pode fazer. Você está dentro do carro, você está ouvindo. Então, ele tem o seu apelo sempre. Né? E a gente está vivendo um momento agora de lifelong learning. O que é isso? Você precisa aprender todos os dias. É como se fosse uma academia. Né? Então, se eu vou na academia por 4 anos, eu fico forte, não fico? Todo dia indo na academia, com o melhor personal trainer e tudo, vou ficar muito forte. E eu tô forte, saudável, e se eu nunca mais for para academia, eu vou continuar forte e saudável? Não. Então, hoje, o ensino é isso. Você vai para faculdade, faz 4 anos, você sai lá com conhecimento. Esse conhecimento já deixa, se você parar de estudar, ele, passou 2, 3 anos, já está gordinho. 10 anos, então, sem fazer nada, está diabético. Entendeu? Então, é a mesma coisa com o ensino. Então, o podcast hoje é uma forma muito boa de educar, né? De uma forma super democrática e a qualquer um, a qualquer momento. E barato. Então, eu acho que o formato do podcast, o que vai inovar, não é o formato em si, mas é a metodologia. Então, eu estou fazendo uma entrevista que, eu estou ensinando as pessoas. Vamos criar um outro formato que eu vou também sempre ensinando as pessoas de uma forma mais gostosa, né? De uma forma mais lúdica, né? Para que seja gostoso aprender. Né? Então, você vai aprender de N formas. O podcast é uma delas. Então, eu não vejo o podcast acabando. Muito pelo contrário, eu vejo ele crescendo e ampliando os seus formatos. Você acha que vai ser tipo rádio, que todo mundo fala, o rádio acabou. Tá aí, não acaba. Ele vai ser melhor que o rádio. Eu acho melhor que o Acho que é uma rádio versão... Ele é a versão 2.0 do rádio. Porque o rádio ainda, você tem lá 5 opções, tem que ter uma licença para ter o rádio, etc. e tal. O podcast você tem tudo. O que vai acontecer lá na frente é que assim, hoje já tem um monte de podcast, já fica difícil para você saber o que você vai ouvir. Já isso vai começar a personalizar. Com base no que você está ouvindo, deixa eu mandar outros podcasts. Ou você vai colocar seu objetivo. Eu quero aprender mais sobre arte. Eu quero aprender mais sobre o mundo. Eu quero aprender mais sobre inovação. Aí ele vai colocar e vai montar os playlists para você. Né? E você vai aprendendo. Então, durante a sua corrida, 1 hora por dia, você vai fazer durante o mês. Imagina que você vai poder fazer um playlist, pode ser gerado às vezes por até inteligência artificial, que vai, durante esse mês você vai aprender tudo isso aqui. Ó. Você vai ficar, tudo que está acontecendo. Para quem produz, o que você fala? O que você daria de dica agora, assim, para assertivo? Quais são, então, você precisa gerar valor naquele momento. Então, se aquela pessoa vai correr 1 hora, então você vai competir por valor. Então, o teu podcast tem que trazer conteúdo, né? Tem que entreter a pessoa, ela tem que estar entretida lá dentro, né? E quanto mais você conseguir organizar isso, melhor. Então, fica aqui comigo, que eu garanto que aqui comigo você vai ter um conhecimento X. Então, pode ser desde que seja... Né, você lembra quando você tinha antigamente, lembra o Jô Soares, fazia entrevista, né? Ou você tem lá nos Estados Unidos muito disso que acontece. Pode ser desde um lado assim, estou te atualizando o dia a dia, mas não, estamos aprendendo coisas novas. Ou simplesmente te entretendo. Ou estou te entretendo. É um stand-up, né? Então imagina, tem um stand-up que é um podcast. Estou rindo. Né? Isso é maravilhoso. Então, o cara quer saber, eu quero rir. Eu estou de saco cheio hoje eu quero rir. Então, vai lá, é piada uma atrás da outra, tudo. E outra, assim, imagina que você não tem de artista por aí, né? Cara, dá pra fazer coisas super legais. Muito obrigado pelas dicas. O rádio, você assistiu, ouviu ali, se você não gravar, pronto, acabou, passou. O podcast não, a qualquer momento você pode... Gostei da entrevista do Guga. Mas hoje tem muitas rádios que já estão gravando a programação e deixando no site. Deixando no site. Opa, eles estão entendendo que... Mas o podcast a gente já sabe, né? Que você pode a qualquer momento... Ele já nasceu assim. Hoje mesmo eu tive um retorno de uma pessoa. Falei assim, eu ouvi fulano de tal, foi uma temporada que a gente fez em Belo Horizonte. Ouvi hoje de novo. Que bom. Né? Então, assim, legal. Não, né? Eu tô com os podcasts que eu tenho, que estão lá no que é o 2025 Mundo Novo, faz tempo até que eu não atualizo eles, né? Tempo, assim, faz um mês já vira tempo, né? Na internet. O povo manda, cara, é o podcast, faz um mês você não atualiza. Eu falei, não, vou atualizar, que eu faço uma vez por semana. Só que eu sempre crio episódios atemporais, né? Com um aprendizado muito rápido. Cara, a audiência não cai.
Então, o fato de eu estar feito ele hoje, ou ontem, ou foi feito há um ano atrás, Quem não tá muda. com você vai estar com você O sempre. cara maratona o podcast. Sim. Eu vou maratonar esse podcast. Eu começo do começo e faz tudo. Então, o maratonar o podcast também, quando o cara gosta, isso é um fenômeno interessante. Sim. Se não maratona o rádio. Não. Agora, se Não maratona o maratona. podcast. Verdade, verdade. Ok, meus queridos líderes, estamos chegando ao final. Eu ficaria aqui, assim, Também. bom Você tempo. se graça, né? A conversa foi formidável. Guga, te agradecemos pela participação. Aproveito para enviar um salve a você que nos escutou e aos queridos Gustavo Caetano e Vicente Falcone. Espero-os em breve que não Pode Rir. Opa, muito legal. Para mim foi um prazer muito grande e eu espero voltar outras vezes também para a gente conversar sobre assuntos legais e sobre o futuro. Guga, muito obrigada mesmo. Assim, foi um grande aprendizado. E precisamos de mais Gugas aí no Brasil, com certeza. Muito obrigada. É isso aí. Obrigado a vocês. Este programa foi produzido por Aspirina Audiovisual. Quer saber mais? Mande um e-mail para falecomaspirina@gmail.com. Aspirina é com 2 P's.